né? E como é que você encontra sinais de plantação? Porque como você encontra sinais de templos, acho que é fácil né? entender. É fácil, mas como você encontra sinais de plantação de alguma coisa que tem 2.500 anos? Ou mais? Encontra, o pior é que encontra. Então, mas como? Então, começa assim, a partir da década no pós-guerra, no segundo pós-guerra, a arqueologia é uma atividade cara, você sabe, né? Escavar, tirar terra, é muito caro, é muito caro. No segundo Vocês não escavam? Nós não escavamos, Tá bom. porque depende de muito dinheiro. Tá. Já tive experiências de escavação em Israel, em sítio clássico, Tá. mas depende de muito dinheiro, depende de muita autorização local, Tá. depende da configuração de equipes locais. Talvez os meus alunos, no futuro, possam fazer isso. Tá. Nós não escavamos, a gente faz levantamentos espaciais. Então, o que acontece? No segundo pós-guerra, a arqueologia, como é uma coisa muito cara, se decidiu fazer outro tipo de arqueologia, foi aí que nasceu uma arqueologia que se chama prospecção de superfície, que é uma coisa incrível, é uma coisa incrível, porque você delimita um território, você caminha de 15 em 15 metros, põe todos os alunos lá para caminhar e recolher aquele material, e você vai registrar que nesse material você encontra coisas que vêm desde o Neolítico até a época bizantina, até a época romana, né? E aí, o que você... Mas o que você encontra? A flora, Solo? Você encontra resto de cerâmica, Tá bom. material lítico. Material lítico é pedra. Pedra trabalhada, vestígios pequenos de metal. Você encontra moedinhas, você encontra restos de telha, muitos. Então, se eu encontro, por exemplo, se eu chego num local e eu encontro cerâmica de uso cotidiano, muita telha, tá certo? Restos de prensa de oliva, de prensa de uva, né? Eu vou montando um quebra-cabeça que vai me dizendo como que aquele território foi ocupado. Se eu tenho prensa de oliveira, de azeitona, prensa de uva, alguma coisa me diz. Se eu tenho muita telha, eu sei que ali tinha... Se eu tenho pouca telha, de que época que é? Se eu tenho muita telha, eu posso dizer aqui tinha alguma fazenda. E eu faço alguma escavaçãozinha, eu vejo alguma fileirinha de pedra, eu já consigo identificar. Tá. Se eu tenho pouca telha de um determinado período, eu posso dizer, bom, esse é um posto de recuperação da faina agrícola, tá certo? Então, tudo isso eu vou montando um quebra-cabeça que vai me mostrando, e depois que vai me mostrando como que aquele território foi ocupado, né? Tem ocasiões que se encontra... Isso chama prospecção? De superfície. Em inglês é o survey. Tá Isso bom. virou moda na arqueologia, tem sido feito muito na Grécia continental, na área da Turquia, no Mar Negro, né? Nas regiões em volta do Mar Negro, que era ocupado pelos gregos também, né? No sul da Itália, por exemplo, Então, Marsella. essa é uma evidência, um tipo de evidência novo. E, portanto... Vem da década de 60, né? E isso tudo vai combinado, Mônica, vai combinado com trabalhos palinológicos. Palinológico quer dizer? Ou seja, estudo de pólen. Porque você recolhe amostras, você estuda que antigo é aquele pólen, que tipo de pólen é, que tipo de planta que é. Isso tem uma datação? Tem uma datação, às vezes, muito precisa. Tá, por meio Ou seja, de análises químicas, físicas e tal. Né? Então, assim, tipo, 50 anos para mais, 50 anos para menos. A gente não tem a datação no texto. Essa casa, que nem nos textos antigos, essa casa foi destruída no ano tal. Isso a gente não tem. A gente trabalha com espaços cronológicos de 50 anos, 100 anos. Né? Então, é uma coisa... são sempre estudos interdisciplinares. E a cora de Metaponto, assim como uma cora lá de Quersoneso no Mar Negro, foi muito explorada. Né? Então, a gente tem condições de dizer que Metaponto produzia muito mais trigo do que os habitantes, do que era necessário para o abastecimento. Logo comerciava. Logo, então aí a gente vê, bom, tem todas essas vias, canais de drenagem de água, isso tudo vai para o porto. Né? A gente tem condições de estudar
como é que se chama? A costa, a linha de costa antiga. Tá. Então, com um estudo interdisciplinar, né, como foi feito em Metaponto, como foi feito em Crotona, em muitas localidades, né, a gente tem como mapear também a agricultura. Então, para voltar à sua pergunta, a agricultura une também, mas passa pela religião, passa pelo poder, né? São coisas que vêm engastadas, digamos assim.